Histórias reais de terror envolvendo hospitais são arrepiantes e perturbadoras. Embora sejam eventos raros, algumas narrativas sombrias emergem desses locais de cuidados médicos. Aqui está uma história real de terror que ocorreu em um hospital. Em uma cidade pacata, existia um hospital antigo e abandonado. Diziam que ele era assombrado por espíritos perturbados, resultado de um passado obscuro. Durante décadas, os moradores evitaram o prédio decrépito, espalhando histórias de aparições fantasmagóricas e sons inexplicáveis. Certa noite, um jovem corajoso chamado Lucas decidiu desvendar os mistérios do hospital assombrado. Ele ouvirá rumores sobre experimentos médicos secretos que haviam sido conduzidos ali décadas atrás. Com uma câmera em mãos, ele adentrou o hospital abandonado, determinado a documentar qualquer evidência paranormal. À medida que Lucas explorava os corredores escuros, a atmosfera ficava cada vez mais pesada. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo eco de seus passos. Enquanto caminhava, ele notou uma sala trancada com um letreiro desgastado que dizia "Ala experimental proibida". Movido pela curiosidade, Lucas encontrou uma chave enferrujada em uma gaveta próxima e desbloqueou a porta. Ao entrar na sala, ele se deparou com uma visão horrível. Instrumentos cirúrgicos antigos estavam espalhados pelo chão e manchas de sangue seco marcavam as paredes. E, no centro da sala, havia uma maca coberta por um lençol manchado. Lucas lentamente puxou o lençol e revelou um corpo mutilado. Era difícil acreditar que tal atrocidade pudesse ter acontecido ali. Nesse momento, o ar ficou gélido e ele ouviu sussurros sussurrantes vindos de todas as direções. Sentindo-se observado, Lucas girou a câmera para capturar qualquer evidência sobrenatural. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. A câmera de Lucas falhou, deixando-o às escuras. Ele começou a tremer de medo, tentando se orientar na escuridão absoluta. Foi então que ele sentiu um toque gelado em seu ombro, seguido de uma voz sussurrando em seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Apavorado, Lucas correu em direção à saída, tropeçando nos corredores estreitos. As vozes sussurrantes o perseguiram, ecoando por todo o hospital. Quando finalmente alcançou a saída, ele se viu livre do hospital assombrado, mas sua experiência o assombraria para sempre. Lucas nunca conseguiu explicar totalmente o que aconteceu naquele hospital abandonado, mas sua história se espalhou pela cidade, reforçando a crença de que o local era verdadeiramente amaldiçoado. O hospital permaneceu um lembrete sombrio do passado, um lugar onde os horrores médicos ocorreram e onde as almas perturbadas. Uma história real de terror ocorreu em um hospital que tinha uma reputação sombria. Conhecido por seus corredores sombrios e atmosfera opressiva, o hospital era evitado pelos moradores da cidade. Alegações de atividades paranormais e avistamentos de fantasmas eram comuns entre os funcionários e pacientes. Certa noite, uma enfermeira chamada Emily estava trabalhando no turno da noite. Ela sempre sentiu uma sensação desconfortável no hospital, mas era uma profissional dedicada e continuava seu trabalho. Naquela noite em particular, ela foi chamada para o andar superior, onde um paciente estava em estado crítico. Enquanto subia a escadaria escura, Emily ouviu sussurros suaves ao seu redor. Pareciam vozes sussurrantes vindas das sombras, mas não havia ninguém por perto. Ela tentou ignorar a sensação arrepiante e focar em seu dever. Ao chegar ao quarto do paciente, Emily ficou chocada ao encontrar a enfermaria vazia. O paciente que precisava de atenção urgente simplesmente desapareceu. Ela verificou o registro médico e confirmou que o paciente estava programado para estar ali. Confusa e apreensiva, Emily decidiu procurar ajuda. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, ela percebeu uma luz tênue no final de um corredor isolado. Curiosa, ela seguiu em direção a ela, desejando obter respostas para o estranho desaparecimento do paciente. Quanto mais ela se aproximava da luz, mais intensa a sensação de opressão se tornava. O ar ficou denso e pesado. Quando Emily finalmente chegou ao fim do corredor, ficou paralisada de horror.
A luz vinha de uma sala de cirurgia abandonada, onde havia um cirurgião vestido de branco, operando um paciente em uma maca. A cena parecia surreal, já que o hospital estava praticamente vazio e aquele era um setor abandonado. Emily se aproximou cautelosamente, chamando o cirurgião, mas ele não respondeu. Quando ela tocou seu ombro, o cirurgião desapareceu diante de seus olhos. O paciente na maca também desapareceu, deixando Emily em um estado de pânico. Com o coração acelerado, Emily correu de volta para a área principal do hospital, onde encontrou outros funcionários. Ela relatou sua experiência assustadora, mas a maioria dos colegas de trabalho não parecia surpresa. Alguns compartilharam histórias semelhantes de avistamentos fantasmagóricos e eventos inexplicáveis no hospital. Desde então, Emily deixou aquele trabalho assombrado e nunca mais voltou ao hospital. A história de sua experiência se espalhou, e o hospital abandonado ganhou uma reputação ainda mais sinistra. Tornou-se um lugar de medo e mistério, onde as almas perturbadas do passado pareciam continuar vagando, buscando uma resolução ou paz que jamais encontrariam. Esta é uma história real de terror que aconteceu em um hospital renomado. Conhecido por suas práticas médicas inovadoras, o hospital era altamente conceituado, mas escondia um segredo sombrio. Havia rumores sobre uma ala abandonada, chamada de Ala X, que era proibida para todos, exceto para alguns médicos selecionados. Dizia-se que experiências macabras eram conduzidas lá, envolvendo pacientes em condições extremas. Um jovem médico chamado David tinha ouvido falar dessas histórias, mas duvidava de sua veracidade. Movido pela curiosidade, ele decidiu investigar a Ala X por conta própria. Esperando desvendar os segredos ocultos, ele adentrou o corredor escuro e abandonado. Enquanto David explorava os corredores sombrios, sentiu uma sensação de opressão. Ele ouvia sussurros indistintos e os sons de passos arrastados ecoando pelo local vazio. Apesar do desconforto, ele persistiu em sua busca. Ao chegar à porta da ala X, David percebeu que ela estava entreaberta. Ele empurrou-a cuidadosamente e ficou horrorizado com o que encontrou. A sala estava cheia de equipamentos médicos antigos e manchas de sangue nas paredes. Havia uma atmosfera pesada de tristeza e medo. Enquanto David examinava a sala, ele sentiu uma presença fria e arrepiante atrás dele. Virando-se rapidamente, ele avistou uma figura pálida de uma mulher de branco. Seus olhos estavam vazios e sem vida, mas emitiam uma aura de desespero e sofrimento. A mulher estendeu a mão em direção a David, como se pedisse ajuda. Sua voz fraca e angustiante ecoou pelo quarto. Por favor, me liberte. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha, incapaz de compreender totalmente o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu diante de seus olhos. David estava aterrorizado e decidiu sair correndo da ala X, sentindo uma sensação de alívio ao deixar para trás aquele lugar assombrado. Mais tarde, David começou a investigar a história do hospital e descobriu que a ala X era usada para experimentos médicos cruéis e antiéticos no passado. Muitos pacientes haviam sofrido nas mãos dos médicos sem escrúpulos. Desde aquela experiência assustadora, David desenvolveu um interesse profundo na ética médica e na defesa dos direitos dos pacientes. Ele se tornou um defensor incansável da justiça no campo da medicina, em homenagem às almas atormentadas que cruzaram seu caminho naquela noite assustadora. Essa história serve como um lembrete sombrio de que, por trás das fachadas respeitáveis dos hospitais, podem existir segredos sinistros e histórias de sofrimento humano que clamam por serem ouvidas e trazidas à luz. Claro, aqui está outra história real de terror que aconteceu em um hospital. Em um hospital antigo e imponente, localizado em uma cidade tranquila, havia um andar isolado e abandonado que era conhecido como a Ala das Crianças. Dizia-se que ali ocorreram eventos perturbadores e inexplicáveis envolvendo jovens pacientes. Uma enfermeira chamada Maria trabalhava no hospital há muitos anos e ouvia histórias sobre a Ala das Crianças desde que ingressara na equipe. Certo dia, por curiosidade e uma vontade de desvendar os mistérios, ela decidiu explorar o andar abandonado.
Ao entrar na ala das crianças, Maria foi imediatamente envolvida por uma sensação de tristeza e angústia. Os corredores estavam escuros e silenciosos, e a atmosfera era opressora. Enquanto caminhava pelos quartos vazios, ela começou a ouvir vozes sussurrantes e risadas infantis, apesar de não haver crianças presentes. Determinada a descobrir a origem desses sons sobrenaturais, Maria chegou a uma sala em particular que estava trancada. Ela encontrou uma chave antiga e decidiu desbloquear a porta. Ao abrir a sala, foi recebida por uma visão aterradora. Havia bonecas quebradas e empoeiradas espalhadas por todo o quarto. Os olhos vazios das bonecas pareciam segui-la enquanto ela se movia. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando notou uma boneca especialmente macabra no canto do quarto, com cabelos emaranhados e uma expressão sinistra. Enquanto Maria tentava entender a origem dos fenômenos perturbadores na ala das crianças, ela sentiu uma mudança na atmosfera. Uma presença fria e maligna parecia cercá-la. De repente, a boneca sinistra começou a se mexer por conta própria, balançando a cabeça e emitindo um riso estridente. Apavorada, Maria tentou sair da sala o mais rápido possível, mas a porta se trancou abruptamente, deixando-a presa com a boneca assustadora. Ela podia ouvir os risos infantis ecoando ao seu redor, tornando a situação ainda mais aterrorizante. Finalmente, após alguns momentos de pânico, a porta se abriu subitamente e Maria correu para fora da ala das crianças, sentindo-se aliviada por escapar daquele ambiente sinistro. Desde então, Maria não pôde esquecer a experiência assustadora que teve na ala das crianças. Ela nunca encontrou uma explicação para os eventos sobrenaturais que testemunhou, mas o hospital passou a ser considerado assombrado por aqueles que ouviram sua história. Essa história real de terror nos lembra que, mesmo em um local de cura como um hospital, há mistérios e fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão racional. O desconhecido espreita nos cantos mais sombrios, e há eventos inexplicáveis que nos fazem questionar o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Está outra história real de terror que ocorreu em um hospital. Em uma cidade pequena, havia um hospital público que atendia a comunidade local. Durante o dia, era um lugar de cuidado e cura, mas à noite, uma aura sombria parecia envolver seus corredores. Um jovem enfermeiro chamado Gabriel havia ouvido histórias estranhas sobre o hospital, mas sempre as considerou apenas lendas urbanas. No entanto, uma noite, enquanto trabalhava no turno da madrugada, ele começou a testemunhar eventos inexplicáveis. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, Gabriel ouvia sussurros distantes e sombras que pareciam se mover no canto de seus olhos. Sentia uma sensação de desconforto constante, como se estivesse sendo observado por algo além do mundo físico. Em uma dessas noites, Gabriel foi designado para cuidar de um paciente idoso que estava em estado crítico. O quarto do paciente ficava em um corredor afastado, longe das demais áreas do hospital. Enquanto se aproximava, ele notou um frio inexplicável, como se tivesse entrado em uma zona onde o tempo parecia congelado. Quando entrou no quarto, Gabriel sentiu uma presença sinistra que o deixou arrepiado. O paciente, em seus últimos momentos de vida, olhou fixamente para ele com olhos vazios e um sorriso perturbador. Gabriel tentou manter a calma, mas um sentimento de pavor crescente tomou conta dele. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente, indicando uma parada cardíaca. Gabriel correu para chamar ajuda, mas quando voltou com a equipe médica, o paciente estava inexplicavelmente morto. Nenhum esforço de ressuscitação foi bem-sucedido. Enquanto refletia sobre a morte repentina e estranha do paciente, Gabriel notou um padrão sinistro. Vários outros pacientes haviam morrido sob circunstâncias semelhantes nas últimas semanas. Todos eles compartilhavam o mesmo quarto isolado e apresentavam um sorriso assustador em seus rostos após a morte. Determinado a desvendar o mistério, Gabriel começou a pesquisar a história do hospital. Descobriu que, anos atrás, o local era usado para tratamentos experimentais e questionáveis. Pacientes terminais eram submetidos a procedimentos médicos arriscados em uma tentativa desesperada de encontrar a cura.
Conforme mergulhava mais fundo na pesquisa, Gabriel encontrou registros de um médico cujos métodos eram controversos e cruéis. Suspeitando que as almas dos pacientes estavam presas no hospital devido a esses procedimentos, ele decidiu realizar um ritual de liberação. Com a ajuda de um especialista em atividades paranormais, Gabriel conduziu um ritual no corredor isolado. Eles queimaram ervas e proferiram palavras de libertação. Enquanto realizavam o ritual, uma sensação de paz se espalhou pelo ambiente. Após o ritual, os eventos estranhos no hospital diminuíram consideravelmente. Gabriel acredita que as almas dos